Olá, queridos, bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja uma realidade na vida de cada um de vocês nessa manhã. Bom revê-los, espero que todos estejam passando bem. E eu inicio aqui a minha palavra trazendo para vocês algumas informações importantes e alguns pedidos de oração. Primeiro, eu gostaria de pedir aos irmãos que nas suas orações incluam o pastor Sócrates de Oliveira. O pastor Sócrates de Oliveira é o diretor executivo da nossa Convenção Batista Brasileira e nos chegou a informação que na última quinta-feira o pastor Sócrates foi internado vítima do coronavírus. E a última informação que temos, ela é de ontem, da tarde de sábado, por volta das 16 horas, dava conta de que a esposa fazia um pedido para que os pastores e as igrejas orassem pelo pastor Sócrates, porque ele foi colocado na UTI, ele foi sedado e entubado. Então o quadro é bem complicado, bem difícil, mas nós temos a certeza que o Senhor é poderoso para livrar os seus, se assim for a sua vontade. Então você ore, peça a Deus pela vida do pastor Sócrates, peça ao Senhor para que esteja acompanhando nesse momento a família, esteja dando a eles a calma necessária, a tranquilidade para enfrentar esse momento bem difícil, mas temos certeza, com a misericórdia do Senhor, isso vai passar. Também quero pedir a você que inclua nas suas orações a família do professor Valdecir. O professor Valdecir era um colega que trabalhava na mesma rede que o pastor, professor da rede pública estadual, mas que nos últimos tempos estava à frente de uma unidade escolar, estava como diretor. E nós tivemos a triste notícia de que na última sexta-feira o professor Valdecir faleceu, vítima também do coronavírus. Um jovem de apenas 39 anos, com uma carreira promissora, começou a sentir-se mal no início da semana e na sexta-feira ele faleceu. Então, peça a Deus para que conforte os familiares, esposa e filhos do professor Valdecir e que eles possam, com a ajuda do Senhor e o amparo do Espírito Santo, saírem desse momento de grande dificuldade e que consigam continuar a vida, porque a vida precisa prosseguir. Agora quero falar com os irmãos acerca da escola bíblica dominical. Você já está percebendo uma diferença no dia de hoje. As nossas professoras e professores não estão à frente aqui das lições, porque houve um problema técnico. Nós tivemos uma dificuldade com a literatura. Nós encerramos no último domingo um trimestre e iríamos iniciar outra literatura nesse domingo, mas por conta das dificuldades aí do coronavírus, há uma logística complicada. A Convenção Batista Fluminense, embora já tivesse preparado o material, não conseguiu distribuir, não conseguiu acesso a alguns municípios e achou por bem deixar essa literatura para o próximo trimestre, ou seja, para o terceiro trimestre. E decidimos usar no segundo trimestre um material que já analisamos antes, há uns anos atrás, mas um material muito interessante e muito apropriado para o momento que estamos enfrentando. É um material que versa sobre a trajetória, a vida do apóstolo Paulo, algo que vai nos orientar, nos ajudar nesse período difícil, porque Paulo, como um dos grandes ícones da igreja, foi alguém que enfrentou as lutas, as dificuldades, as adversidades e conseguiu vencer todas elas, conseguiu, com a força da graça e da misericórdia do Senhor, ultrapassar todos os obstáculos. E podemos, nesse momento de dificuldade também, tirar grandes lições da vida do apóstolo Paulo. Então, na próxima semana, os nossos professores estarão de volta e começarão a ministrar as aulas fundamentados nessa literatura que versa sobre a vida do apóstolo Paulo. Não temos a revista física, ou seja, não vai ser possível distribuí-las para você, mas a nossa secretaria está empenhada em passar para você uma versão digital. Então você vai pedir lá a irmã Eliane, ou ela vai te oferecer uma versão digital e você vai poder acompanhar as aulas através desse material digital. Espero que você faça bom uso desse material e que já na próxima semana você esteja aí animado para que possamos juntos acompanhar a trajetória do apóstolo Paulo, que tanto tem a nos ensinar.
Nessa manhã eu gostaria de, em poucos minutos, refletir com você acerca de uma realidade que se impôs ao longo dessa semana que terminou ontem. Houve um clamor, né, muito interessante acerca de um jejum e orações que faríamos ou vamos fazer no dia de hoje em favor da nação, em favor, né, do Brasil, para que Deus abençoe essa nação, para que Ele abençoe os nossos governantes, para que Ele dê, né, a eles capacidade de gestão, dê a eles boas ideias e que eles possam, guiados pelo Espírito Santo, resolver, né, essa grande dificuldade que nós estamos enfrentando, não só na área da saúde, mas também na área da economia. E diante disso, diante dessa proposta, que eu confesso, fiquei muito feliz, né, quando eu a ouvi, eu também ao mesmo tempo me preocupei. E já vou dizer a você por que me preocupei. A preocupação era, será que todos têm uma perfeita noção, né, do que é um jejum bíblico? Será que a gente entende exatamente o que Deus, né, quer de nós quando Ele aceita de nós essa prática do jejum? E para tirar essas dúvidas e para ajudar você também, né, a se orientar, eu fui à Bíblia. E você já me conhece, sabe que eu sou, como diz o apóstolo Paulo, um escravo das Escrituras. Eu me fundamento sempre na palavra de Deus. E para trazer para você uma informação correta, uma informação muito bem fundamentada, eu fui procurar resposta nas Escrituras. E fui direcionado pelo Espírito a um grande profeta do Antigo Testamento, o profeta Isaías, que era o chamado profeta messiânico, era aquele que recebeu da parte do Senhor as maiores orientações acerca do Messias que haveria de vir, né? Acerca de Cristo, que só surgiria 800 anos depois que Isaías estava profetizando. Vejam só, né? 800 anos à frente, e Deus estava permitindo a esse fantástico servo que ele tivesse visões, que ele tomasse conhecimento com minúcias, com detalhes de qual seria a missão do Senhor Jesus aqui, que ele iria cumpri-la integralmente. Então, eu acho que no Antigo Testamento, onde o jejum era uma prática recorrente, não há melhor, né, autor a consultar do que o profeta Isaías. Eu gostaria de dividir com você uma fala do profeta Isaías, que está lá no capítulo 58, vai tratar exatamente disso. O subtítulo, pelo menos na minha Bíblia, que estou lendo na NVI, aquele subtítulo que temos em alguns capítulos, aparece o verdadeiro jejum. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do verso 5. Se você não estiver com a sua Bíblia nesse momento, não há problema, registre aí em algum lugar a referência, para que depois você possa consultar o texto. Eu gostaria que você fizesse isso, para que você fosse, não é, tão bem reconhecido e recomendado como os bereanos, que ouviam tudo e iriam se certificar de tudo, né? Ouviam e iriam buscar o fundamento. E o pastor gosta muito quando você faz isso, você busca o fundamento. Não creia apenas no que o pastor está dizendo, confira na Bíblia, porque a Bíblia não mente. Então, lá no capítulo 58 de Isaías, a partir do verso 5, já no verso 1, ele começa a tratar acerca dessas questões. Era um contexto em que o povo de Deus, os israelitas, os hebreus, sempre que num momento de grande dificuldade, num momento de grande ansiedade, eles recorriam ao jejum, eles se colocavam, né, diante do Senhor para que essa prática os levasse não só à presença do Senhor, mas atraísse também a presença de Deus para a causa que eles estavam enfrentando. Isaías vai agora, sendo usado pelo Espírito do Senhor, falar com o povo acerca do jejum. E lá no verso 5 ele diz assim: será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é esse?
soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Amém? Então aqui fica bem claro, né, através da boca do profeta Isaías, qual é o jejum que agrada ao Senhor. Ele, claro, aceita de bom grado que você faça esse período de restrição alimentar, que você abdique, né, de alguma coisa, de uma refeição, de um período, de um dia inteiro, mas isso precisa ser acompanhado de uma mudança de atitude. Isso precisa ser acompanhado de uma mudança de vida. Isso precisa ser acompanhado de uma mudança de paradigma, né? Há de se pensar numa total transformação. Jesus, né, quando praticou o jejum no Novo Testamento, deixou isso muito claro para todos nós. Eu acho que de todas as experiências onde Jesus cita o jejum, a mais marcante é a que Lucas registrou lá no capítulo 4, que é a tentação de Jesus. Você já conhece o texto. Jesus, logo depois do seu batismo, é levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado por Satanás. Diz o texto que durante 40 dias ele não comeu e nem bebeu, ele não se alimentou. Logo em seguida, o inimigo surgiu com a tentativa de convencer Jesus a pecar, convencer Jesus a dar vazão a todos aqueles desejos, né, tão próprios do ser humano, que são desejos de individualidade, desejos de benefício próprio, desejos de reconhecimento, desejos, né, de conquistas maiores, e tudo isso Jesus recusou. Jesus mostrou claramente que há uma sequência que Deus observa quando da prática do jejum. Primeiro, você jejua. Depois, você pratica, né, aquilo que agrada a Deus. E em seguida, né, Jesus foi ali assistido pelos anjos, ou seja, o Pai deu ordens a seus anjos que atendessem, acolhessem as necessidades de Jesus naquele momento. Então fica muito claro para todos nós o que é um jejum bíblico. E se é esse jejum que estamos propondo para o dia de hoje, eu sou 100% favorável, eu concordo, e inclusive incentivo você a participar. Se esse jejum tem no seu bojo essa percepção de mudança de realidade, se esse jejum vai ser acompanhado depois por práticas, né, onde o seu eu fica de lado, onde a arrogância não tem lugar, onde a soberba é esquecida, onde, né, o teu interesse próprio é trocado pelos interesses do Senhor e de outrem. Então aí eu quero incentivar você a participar desse momento de jejum e oração. Se assim não for, né, se você está decepcionado com aquilo que a palavra de Deus fala acerca de jejum, se você achava que era apenas restringir-se, né, e ficar ali com alguma alimentação, uma privação alimentar por algum tempo, tudo bem, se deseja fazer assim, faça, mas eu acho que um jejum assim é pouco eficiente, que um jejum assim não atende ao Senhor. Ele diz que quando você, né, pedir socorro a Ele, Ele vai te atender.
Quando você tiver em dificuldades, Ele vai te abençoar, mas Ele espera que você tenha passado por essa transformação. Ele espera que você tenha agora no coração as mesmas características de Jesus. Que você seja bondoso, que você seja misericordioso, que você seja avesso ao pecado. Porque se for só restringir a alimentação, eu fico com uma dificuldade até olhando para a orientação de Jesus, porque alguns imaginam que restringir a alimentação seria uma espécie de purificação. Mas Jesus nos ensinou que o que contamina o homem não é o que entra por sua boca, mas sim o que dela sai. Então, se você tem um interior já lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu tenho certeza que o seu coração está de acordo com a vontade do Senhor. Se assim for, o jejum não é só uma prática do judaísmo, uma prática pentecostal ou neopentecostal. Não, eu conclamo para esse jejum verdadeiro, esse que agrada ao Senhor, todos aqueles que um dia reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. E mesmo aqueles que ainda não fizeram isso, mas nesse momento sentem o desejo de se aproximar de Jesus, é o momento. Façam isso, mas estejam certos que o jejum que agrada ao Senhor é aquele que transforma vidas, é aquele que te torna uma pessoa diferente, é aquele que agrada ao Senhor. Que nessa manhã você seja abençoado pelo Senhor, que nessa manhã o Senhor te guarde, que nessa manhã Ele esteja te fortalecendo. E eu quero convidar você para logo mais às 20 horas, quando nós estaremos postando mais uma fração da Palavra de Deus para reflexão. Fique com Deus, Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.